Bom, gente, então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos dar início à nossa última aula. Na verdade, ganhamos um bônus aí, vão ser 2 aulas em uma só, né, Paula? Que é desse curso de imersão aí de cuidados paliativos aplicado à UTI, né? Desde já agradeço imensamente a todos os envolvidos, principalmente a equipe da Paliare, né, que nos proporcionou tanto essa disponibilidade de tempo quanto o empenho aí na realização das aulas. Muito obrigada mais uma vez, né? E por terem abraçado, né, esse projeto na UTI que nasceu como uma ideia de um protocolo, né, que já está esboçado, né, um protocolo de triagem de cuidados paliativos na UTI, com o objetivo aí de implementar precocemente, né, cada vez mais precoce, os cuidados paliativos, identificar cada vez mais precoce e, por isso, implementar cada vez mais precoce os cuidados paliativos na UTI, com o objetivo, então, de maximizar a atuação da equipe de cuidados paliativos na UTI, bem como de capacitar, né, a própria equipe multidisciplinar do CTI na prestação de cuidados paliativos de excelência, né, de qualidade. E isso implica aí na avaliação do paciente como um todo, né, e principalmente aí no controle dos sintomas de maneira precisa e eficaz que nós vamos abordar nessas aulas. Então, esse curso de imersão contou com 5 aulas, né? A primeira que abordou aí tanto os conceitos quanto a aplicabilidade dos cuidados paliativos na UTI. Na segunda aula, a gente abordou a ferramenta indispensável tanto para a implementação quanto para a efetividade dos cuidados paliativos, que é um dos pilares dos cuidados paliativos, que é a comunicação. E aí partimos para as aulas de controle de sintomas, que foram divididos aí em 3 aulas, né, da abordagem dos principais sintomas abordados aí, né, devem ser controlados os cuidados paliativos, e da importância, né, do controle de sintomas, que é também um dos pilares dos cuidados paliativos. E não é à toa, né, que o controle da dor ficou aí com uma aula à parte, e o controle da dispneia também, que nós veremos a seguir, né? A dor, ela é um dos sintomas mais frequentes e que implica maior sofrimento, né, ao paciente que está em cuidados paliativos. E é importante entender a dor como um conceito total, né? Ela não não pode ser interpretada só como uma dor física, né? Ela também além de um fenômeno físico, ela é um fenômeno psíquico, né? Que é imbuído de dimensões emocionais, sociais e espirituais. Então, embora os mecanismos físicos que levem à dor serem os mesmos nos pacientes, né? O impacto que a dor provoca, ela é individual e único, né, em cada indivíduo. Então, compreender todas as dimensões da dor é tão importante quanto saber manejar aí o grande arsenal terapêutico disponível para o controle da dor, porque só assim a gente vai conseguir controlar não só a dor física, né, mas aliviar o sofrimento humano, que é o nosso principal objetivo nos cuidados paliativos. Mas, de maneira nenhuma, a gente pode deixar de conhecer os mecanismos fisiopatológicos, os tipos, os padrões, a classificação e a graduação da dor, né? E também a gente tem que conhecer de maneira muito profunda o mecanismo de ação de cada fármaco que a gente vai usar, né? E também os seus respectivos efeitos colaterais, porque só assim a gente vai reconhecer rapidamente, controlar e agir de maneira eficaz no controle da dor dos nossos pacientes. É importante ressaltar que a dor, ela não precisa fazer parte do processo de morrer, e é nossa obrigação controlar adequadamente esse sintoma. Então, na primeira parte da aula, a gente vai chamar para a abordagem do controle da dor o Dr. Beda, né, que é conhecido de todos, aí, neurocirurgião formado no nosso hospital, no IPSENG, e que fez uma pós-graduação de controle da dor na USP, né, e também em neuro-oncologia no Sírio. Então, Beda, a palavra é sua, pode compartilhar a sua tela. Muito obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Vou tentar ajudar aqui todo mundo nessa parte de controle da dor, de entender a dor, o que é a dor propriamente dita, porque é uma coisa que é um mundo totalmente diferente, até para mim mesmo, quando eu comecei, e eu não esperava fosse desse jeito. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês ou não? A tela não, está aparecendo só sua câmera. Deixa eu ver.
E agora? Agora sim. Ah, beleza. Então, vou ajeitar essas barras aqui. Pronto. Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Beda, né? Todo mundo já sabe. Eu participo dos cuidados paliativos, a Paliare, que é se organizou de uma forma onde é uma clínica onde se organiza de forma a amenizar e tratar melhor os pacientes, no sentido de completar a vida do paciente com qualidade de vida, permanecendo, tentando manter a melhor qualidade de vida dentro do possível, né? Então, a gente vai falar um pouco de dor em geral e dor em CTI. Para falar de dor, fica uma coisa muito ampla e às vezes parece simplória, né? Não, vamos fazer um analgésico e resolve. E aí eu vou mostrar a vocês algumas coisas que a gente precisa olhar no dia a dia e como é o olhar de quem é especialista na dor dos pacientes, né? Então vamos lá, começando aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o conceito dor e o conceito, né? O que é dor e o que é nocicepção. O que a gente sente é nocicepção, quando você tem alguma questão de insulto agudo à sua pele, alguma coisa desse tipo. E o conceito de dor já é bem diferente, né? O último conceito que tem é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual ou potencial, ou seja, às vezes nem precisa ter a lesão. Então, nocicepção é o nosso impulso nervoso, informação de que algo está nos agredindo, digamos assim, algo está furando, algo está fazendo isso. E dor já é o conceito onde você faz as associações supra, supratentoriais para você ter essa resposta do que é dor. Então, cada um tem uma dor e essa dor ela vai variando de acordo com a sua, até com sua etnia, sua cultura, com tudo isso vai mexendo a dor. Então, a dor vai ser um somatório do seu ambiente, da sua nocicepção, juntamente com sua emoção, se é uma emoção positiva, se é uma emoção negativa, e as repercussões que ela pode dar, física, psíquica, como a gente pode ver nessa ilustração aqui, são sensações desagradáveis que vão se agrupar para formar aquilo, não é apenas um dado simples, né? Na verdade, ela é um conjunto. Isso é muito importante a gente saber na hora da gente tratar dor. E estamos falando aqui principalmente de dores importantes. Não são as dores que a gente tem no dia a dia, dor de cabeça, eu tenho, vocês têm, com certeza. Todo mundo tem algum tipo de dor e geralmente são mais tranquilas, né? Essas dores são dores mais importantes que a gente vai estando associando. Então, nocicepção e dor. Aqui a gente tem o caminho da dor, o que é que faz a dor, que é principalmente a informação. Então, aqui a gente tem a informação, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, a gente tem a informação, que são os receptores, né? Calor, gelo, pressão. Então, isso aqui, essa informação, essa tradução disso daí pelos nossos receptores, vão ser conduzidos à medula. Nessa medula, a gente vai ter neurônios de modulação, que geralmente são inibitórios, tá bom? Que a gente consegue ver. E o outro neurônio, que é o vermelhinho que a gente está vendo aqui, que a duela chega de um lado e cruza, a gente está vendo a transmissão, e aí a gente vai ter a interação e percepção daquilo. Então, aquilo ali é que vai gerar dor. Então, a junção de todas essas informações é que vai fazer isso para a gente. Lembrando sempre que a gente tem essa modulação. Se vocês estão vendo aqui, tem um neurônio vermelho que leva a informação para o cérebro supratentorial para você saber que aquilo é dor. Porque se não chegar lá, não chega. Então, chega lá a informação de nocicepção e aquilo ali vai se transformar em uma sensação agradável ou desagradável, sendo a dor neste caso. Tá? E aí tem a modulação desse outro neurônio aqui. Não sei se vocês estão vendo esse neurônio. Então, e aí, a partir disso daí, a gente tem que
pensar no paciente de forma global e holística, a gente tem que pensar na questão de dor total. É um termo que é interessante porque ele mexe com todas as áreas, e realmente é isso. Tanto é que os pacientes com dores crônicas, dores difíceis, dores irreparáveis, se apenas o médico da dor atender ele, ele vai continuar do mesmo jeito, tá? Então, a gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar, desde de psicólogo, fisioterapeuta, vários, diversos, para a gente poder tentar ajudar ele. Porque a gente tem que atuar não só na dor, quimicamente, a gente pode tentar ajudar com alguns procedimentos, mas a gente tem que ajudar ele no emocional, fisicamente ele, se ele tiver algum déficit, alguma coisa, socialmente, tentar recolocar ele naquele meio social, entender o que ele está fazendo naquele meio, e espiritualmente também. Às vezes a gente precisa fazer isso de forma como equipe. Então, esse conceito ele é muito importante, que até mesmo sem você ter muitas coisas, sem você ter um arsenal medicamentoso muito forte, às vezes você pode ajudar de alguma forma, às vezes pouco, às vezes muito, mas você está ajudando. E esse conceito do total é muito importante, tá? Então, a pessoa em sua totalidade está sofrendo, não é só aquele ponto, tá? Então, a dor nociceptiva, né? Eu já antecipei um pouco, mas a dor nociceptiva, na verdade, tem aqueles receptores, vai ser percebido, vai ser transmitido para a medula espinhal envia para o cérebro, e no cérebro ele vai gerar dor. Ele pega a nocicepção, junta com as outras características e gera dor. Então, assim, as etapas de nocicepção, tá? São os impulsos que são percebidos, a transdução, que é o que o nociceptor vai dizer para a gente, a transmissão, que passa pelo neurônio, tem a percepção e a modulação. A modulação, ela sempre é feita no corno posterior da medula, tá? Principalmente, né? A nossa primeira modulação é no corno posterior, tá? Então, vamos ver o que é a dor do periférico. O que é a dor periférica? Você sente aquela dor naquela hora, aguda, ela vai para o cérebro, responde lá, e ele vai ver aquilo dali como dor. Nocicepção, puramente. Poxa, aquilo está doendo, aquilo ali está me invadindo, aquilo ali está me machucando. Então, aquilo dali é justamente a questão de sobrevivência pura, tá? Então, a gente vai continuar isso aí para as dores nociceptivas superficiais, que são essas que eu falei, superficiais ou periféricas, tá? Que a gente pode falar, e tem as profundas, que a gente pode chamar também de somática ou visceral, tá? As somáticas, a gente pode ver que ela está ligada a questões mais profundas, que são ligamentos, tendões, ossos, vasos, músculos, e ela tem características diferentes. Você consegue relativizar e você consegue mais ou menos dizer onde ela está, tá? Já a visceral, não. Já a visceral ela tem um componente totalmente diferente, que são, na verdade, são receptores de distensão de cápsula, distensão de órgãos ocos, são dores que às vezes você tem uma dor referida, uma dor, por exemplo, dor muito comum. Todo mundo sabe, dor no ombro, dor no braço esquerdo, a gente vai pensar em coração. A gente pensa também a vesícula biliar, quando a gente pode ter dor de vesícula biliar e sentir uma dor referida também no ombro direito. Então, tudo isso é dor visceral. E a dor, geralmente, é uma dor mais tipo cólica, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Tudo isso são conceitos, é uma aula um pouco densa, mas tudo isso são conceitos para a gente poder saber avaliar e tentar ajudar da melhor forma, tá? Então, assim, a dor somática, a dor visceral, que rediz aqui esse quadro aqui, eu coloquei só para ficar mais didático nessa relação, mas a visceral, ela pode estar associada a sintomas autonômicos. Então, a gente tem que pensar nisso, que isso é mais o paciente diz, tem uma sudorese, tem muita náusea, vômito, minha pressão cai, quando tenho muita dor, alguma coisa desse tipo. E às vezes você tem que ficar atento, ou a dor é extremamente intensa, e o paciente pode ter perda de consciência, pode ter tontura, lipotímia, qualquer coisa desse tipo, ou é uma dor visceral, que essa dor visceral ela está associada a isso por causa da ascendência da dor, tá?
Então, a dor, quando a gente está tratando as dores, principalmente pacientes internados, tudo isso, pacientes que já têm uma dor maiores, geralmente as dores são mistas. Por isso que a gente faz algumas medicações e melhora, mas não melhora 100%. Porque existem dores neuropáticas, a dor nociceptiva, que é aquela dor, a dor aguda e dor da invasão, digamos assim, da percepção do receptor. A dor mista é justamente a dor neuropática, que é quando a dor ela tem uma característica diferente. E aí agora eu vou começar a falar de plasticidade, tá? Isso é muito importante, todo mundo conhece plasticidade cerebral, que é uma coisa muito comum na nossa, quando a gente é acadêmico, e durante a medicina também. Só que eu vou falar de tipo de plasticidade neuronal e mais ou menos um up regulation e down regulation das, dos receptores. É mais ou menos isso que acontece, sabe? Então, a gente vamos pensar agora na dor neuropática. A dor neuropática, na verdade, o que significa uma dor neuropática? Significa que a pessoa está fazendo um estímulo de carinho no seu braço e você está sentindo dor, tá? Fazendo um vento batendo numa perna sua ou no cabelo e você sentindo dor. Isso é dor neuropática. Na verdade, a dor neuropática é a tradução, digamos assim, da dor amplificada daquilo. Na verdade, aquilo é um carinho, é um toque, só que é um toque que fica com a modulação muito alta, tá? Então, abrindo esse conceito, eu gosto muito de comparar a musculatura da gente, que é uma coisa mais fácil. A gente tem o bíceps e o tríceps. Para a gente contrair o bíceps, o tríceps tem que estar relaxado. Então, ele tem que ser inibido. Para a gente contrair o tríceps, ele tem que ser contraído e o bíceps tem que ser relaxado, tem que ser inibido. A dor, ela entra mais ou menos nisso. Para ela ter essa informação neuropática, essa informação nociceptiva e subir, quando ela chega nos pontos de modulação, que geralmente a modulação ela é feita, é inibitória, tá? Essa inibição, esse não existe mais. Por quê? Essa dor já foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão estimulando, que aí começou a gerar essa dor neuropática. E às vezes ela inicia com infecção também do local, que é inflamação, mas lesão do nervo, você pode gerar isso daí, tá bom? Se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar agora ou deixar para o finalzinho, como quiser, tá bom? Porque é um tema, é muita coisa, né? Então, a gente vai aos poucos falando, tá? E nisso tudo, a gente está... Oi? Então, e nisso tudo a gente está falando tanto de nível celular, que aí a gente está falando da inibição dos neurônios, né, perante isso, como a gente está falando de nível de neurotransmissor. Por exemplo, o glutamato, substância P, são muito importantes nisso daí, porque eles estão sempre estimulando. Eles são drogas de estimulação. São drogas, não, são recepção de estimulação. Já para fazer a inibição, a gente usa o GABA, tá? Que a gente vai ver. E a dor oncológica é outro, isso é neuropático, falei da nocicepção, dor neuropática, agora eu vou falar um pouco da oncológica, tá? Oncológica é o mundo da gente, mas eu só vou falar algumas coisas assim que é bem interessante, que paciente com dor, paciente oncológico com dor, que ele tem dor, paciente que tem câncer, 51 a 70% tem dor. Então, assim, é muita gente, tá? E são dores intensas, tá? Então, quando o paciente está hospitalizado, é maior ainda essa dor, e a gente tem que tentar respeitar isso, e tentar entender o paciente nisso daí, e às vezes pesar um pouco a mão, tá? Para poder ajudar ele. Porque, ó, a própria MS, se a OMS está recomendando, uma recomendação, na verdade, ela vem por alguma negligência anterior. Negligência no bom sentido, no sentido de, se alguém está recomendando você, sei lá, olha, bebe água para a gente, digamos, ó, come alguma coisa antes de entrar na cirurgia. Isso é uma recomendação, por quê? Talvez a cirurgia demore muito, talvez tenha algum problema, coisa desse tipo. Então, a OMS, a partir do momento que ela recomenda, ela está dizendo assim, ó, estão esquecendo os pacientes com câncer. Estão achando que é normal, estão normatizando o errado. Então, é isso que a gente tem que pensar e lembrar muito disso, tá bom? Então, a gente tem que pensar também a outro tipo de dor, e a dor que a gente encontra muito é a dor pós-operatória.
É incrível que essa dor, e eu já pensei dessa forma, tá? Minhas costas estão doendo. Não, isso é normal, da cirurgia. Ou a dor está muito intensa. Não, é normal, vai melhorar. Não, não existe isso, tá? A gente já chegou num nível de complexidade onde a gente não pode aceitar isso tão facilmente, né? Às vezes pode acontecer, pode, mas a gente tem que lançar a mão de um arcabouço para tentar evitar isso. Então, a dor pós-operatória, ela é muito comum, tá? Em cirurgia de médio e grande porte, principalmente pela a inflamação que é realizada pela lesão do sítio cirúrgico e pela ativação de nociceptores, né? Que a gente vai fazer isso tudo. A dor, essa inflamação, ela pode ser reparativa, pode ser reversível ou não, dependendo, porque pode ter alguma coisa que esteja prolongando ela. E isso daí vai gerar fator TNF-alfa, todos esses fatores que são fatores que vão estimulando toda aquela área para poder fazer a substância P, todas as coisas que são pró-inflamatórias. Essas substâncias vão fazer o que a gente chama, às vezes, de brotamento, tá? Que é quando um neurônio, um axôniozinho, ele joga um axônio para o lado. E aí ele vai pegando as outras estruturas. E aí é onde a gente vai ter a alodínia, tá? Que é o que eu já tinha comentado, é quando a pessoa toca, alisa, digamos, sua cicatriz e você sente dor. Você faz um carinho na cicatriz, você sente dor. E a hiperalgesia. A hiperalgesia é quando você sente aquele estímulo amplificado, tá? Naquela região. E tem a hiperalgesia primária, que é realmente na região, e a secundária, quando ele pega a região circunvizinha, reflexa toda, e aí vai começando a desencadear dor crônica, alodínia, tudo isso. Então, pensar nisso também, quando às vezes maltratado andou, ou então quando às vezes evolui com infecção, evolui de alguma forma que a gente poderia estar evitando, tá? Então, a dor pós-operatória é mais ou menos isso aqui que eu falei. Estou mostrando aqui o local da lesão, que a gente consegue ver aqui, a hiperalgesia primária e secundária, tá? Você vê que a primária é exatamente onde está a lesão, e a secundária é circunvizinha à lesão. E isso daí vai ser levado, o corno posterior da medula, sempre no corno posterior da medula, tá? Cruza para ir para as áreas supracorticais, tá? Então, a dor pós-operatória, vê como isso é interessante. A dor pós-operatória na epidemiologia, em grandes centros de dor de hospitais no Brasil, isso é um estudo, tá? Em 2017, Brasil, Colômbia, Chile e México. Olha só, dor pós-operatória imediata. Isso é muito bom para cirurgião. Espero que tenha alguém aí vendo, que às vezes na cirurgia você pode evitar muita coisa disso. Brasil, dor pós-operatória imediata, 49%. Colômbia, 51%. Chile, 59%. E México, 97%. É muito alto. Na América Latina, realmente é muito alto. E desses pacientes, 30% tiveram uma dor intensa, tá? A gente também não foge muito dos Estados Unidos, não, que é de 40% a 60%, tá? Então, a gente está, até o Chile, a gente está na média, né? Mas nos Estados Unidos é de 40% a 60%. A gente não pode normatizar que um paciente operou, vai sentir dor mesmo. Existem técnicas para fazer isso. A anestesia sabe também fazer muito bem isso, tá? De bloqueios e tudo isso. E o cirurgião, ele também pode lançar a mão de algumas coisas. Às vezes ele não sabe, é só ele perguntar ao anestesista. Em vez de infiltrar lidocaína, perguntar, olha, posso infiltar ROP? A ropivacaína, ele é um anestésico periférico, local, onde você vai infiltrar e vai durar ali por mais horas do que uma lidocaína, que é 2 horas, a outra você tem de 6 a 12 horas. Mais tranquilo para isso. E o que é que isso tudo influencia? Parece uma bobeira, mas tudo aquilo que eu falei antes desencadeia uma cascata de inflamatória que vai gerar menos repercussão para o doente. O paciente vai se sentir menos agredido. Você vai enganar o cérebro dele, dizendo, não, tá tudo bem, não está doendo tanto não, vamos recompor. E isso aqui, não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui, ó, tá? Foi nesse paper aqui, tá? Os médicos tendem a superestimar o potencial de dependência dos opioides, tá? Devido aos seus efeitos colaterais, como depressão respiratória. Todo mundo acha que é extremamente grave, com medo de depressão respiratória, por causa dos opioides, tá? E prescrevem doses menores e intervalos maiores, tá? Que
com certeza resulta num controle ineficaz da dor. Minha opinião sobre isso é que o paciente, se o paciente está internado, é um dor pós-operatório e tudo, ele está na sua mão. Você sabe qual é a consequência que você pode tomar. Então, não tenha medo de lançar mão das coisas que você tem. A gente tem reversores também para, digamos, para opioides. Então, a gente pode tentar lançar mão disso daí para melhora do paciente, tá? Então, os tipos de dores, eu foquei assim, diminuir, né, a dor nociplástica, não coloquei aqui, para a gente tentar ter uma aula mais enxuta nesse sentido. A dor aguda, que é autolimitada, né, lesão tecidual, que a gente já tinha conversado, e às vezes quando tem um ferimento, ela tem um início rápido e dura rápido, ele termina, mas a dor crônica não. Essa dor crônica, ela é um pouquinho mais, ela demora, vai sendo persistente, ela vai fazendo a sua plasticidade de forma negativa, porque todo mundo fala, não, a plasticidade vai melhorar o braço, vai melhorar a fala, plasticidade cerebral, então a criança aprende mais. Isso é a plasticidade positiva. A gente tem a plasticidade negativa, que é justamente isso. A dor crônica, ela tem essa plasticidade, e essa plasticidade, aí é onde entra o grande problema. A gente não pode deixar ela surgir. Quando ela surge, o tratamento é muito difícil e prolongado. Tratamento sempre existe. A cura, que nem sempre, tá? Mas toda dor tem tratamento. Então, a gente tem as dores episódicas, que é junto com a dor crônica, que é quando você tem uma dor muito intensa dentro da sua dor. A gente também, no câncer, a gente usa até outros termos para isso, tá? E a dor refratária, que você pode usar as medicações, fazer de tudo, e aí a gente tem que, às vezes, lançar mão de questões cirúrgicas, às vezes de implante de bomba, às vezes de mielotomia, às vezes de outras coisas, tá? Existem diversas cirurgias para dor. Então, a sensibilização da dor, tudo que a gente estava conversando agora eu vou tentar colocar aqui de forma mais fácil para a gente poder ver. Então, para a gente sentir dor e a gente ter essa sensibilização da dor, no mínimo, tá tudo isso aqui envolvido, tá bom? Olha só o que está envolvido. Fibras C, para quem não tiver familiaridade com isso, é só o receptor de dor, na verdade, é o neurônio de dor, tá? São fibras lentas, porque elas não têm mielina, tá bom? E aí você vai perceber essa dor, essa agressão vai para a sua medula, para o corno posterior da medula, vai ter as aferências e eferências disso daí, fazendo a modulação, e dessa modulação ela sobe pelo trato espinotalâmico e vai ser processada no seu córtex, tá? Por sistema límbico, tálamo, pelas suas ideias, pela sua cultura, pela sua religião, por tudo que vai lhe fazer aquilo dali, pela sua etnia também, tá? Então, e aí a sensibilização da dor quando a gente pensa a nível periférico. Olha para isso. O grau de histamina, um mastócito foi agredido, você está sentindo dor, você está começando a liberar histamina, está começando a PGE2, está começando a liberar tudo isso que vai gerar a vasodilatação, e aí vai tudo começar. TNF-alfa, interleucina 6 é uma das que mais agride também, e tudo isso vai fazendo um feedback de retroalimentação. E isso daí é o que vai fazer isso, a gente ter tantos esses receptores. E aí por isso que a gente, quando toca, a gente sente diferente, porque a gente está alterando a morfologia, digamos, a morfologia não, a estrutura de percepção disso aí naquele momento, tá? Então, a gente tem essa percepção e a gente tem essa explicação central. Esse neurônio aqui, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, a gente está vendo neurônio do corno dorsal, tá bom? Isso daí fica na lâmina, geralmente fica na lâmina de Rex 5 e ele vai sendo processado. Cada informação na coluna, ela tem uma divisão certinha, então cada um entra numa região. Então, vocês podem ver aqui que eu acabei de falar anteriormente, eu falei do quê? Do glutamato, falei do GABA. O glutamato, ele estimula e o glutamato, ele inibe. Ou seja, você acabou de receber uma informação noceptiva e essa informação vai ser estimulada para poder caminhar. Então, essa informação, o glutamato, ele vai modular positivamente ela e vai aumentar.
E o GABA vai dizer, não, essa dor não é tão grande não, segura aí. O que é isso, por exemplo? Quando você está com muita fome e pega uma vasilha, digamos, de, sei lá, de lasanha. Uma vasilha de lasanha quente, você pega ela, aquilo dali está doendo na sua mão, ela é processada supracorticalmente, mas você não joga fora, você quer ou não, você suporta e coloca em algum local, aquilo dali. Então, os seus neurônios, os seus interneurônios inibitórios estão agindo naquela região ali, naquele momento, para poder tentar ajudar dessa forma, tá bom? Quando isso vai se passando, esse estímulo ele perdura, e esse estímulo é muito forte, porque a gente começa uma retroalimentação disso aqui, a substância P, que também faz isso, a gente vai, tá vendo que mudou aqui o neurônio de inibição, esse neurônio que está acima do lado esquerdo, agora ele mudou para o neurônio agora fazendo uma nova fibra. Então teve a morte do neurônio, tá, inibitório, e o neurônio excitatório, ele jogou mais um, digamos assim, ele colocou mais um axônio aí, um dendrito aqui, fazendo essa conexão, e tem esse receptor de NMDA aqui, que a gente pode ver, essas bolinhas vermelhas aumentaram. Então, você já está começando a ter uma hiperexpressão daquilo dali. Então, a sua sinapse, que antes era normal, agora ela está hiperestimulada normalmente. Qualquer coisa ela já faz isso, tá bom? Então, isso é importante saber, porque a gente tem que juntar todos esses conceitos na hora de pensar em tratar o paciente com dor. Tá? Então, a sensibilização central é exatamente isso. Então, quando a gente tem essa sensibilização central, não adianta a gente fazer, digamos, eu estou com a dor no braço. Às vezes não adianta. Oi? Às vezes não adianta você fazer apenas digamos assim, colocar uma lidocaína sobre a sua pele. Você vai continuar sentindo dor. Por quê? Essa dor, ela já foi hiperestimulada, então você pode diminuir. Então, a gente tem várias opções de tratamento para isso daí. Desde inibidores, o alfa-2, né, que a gente tem a gabapentina, a pregabalina, isso daí, que é muito famoso, né? O paciente está com dor, não, passa uma gabapentina, passa uma pregabalina, vários outros a gente também tem, a gente vai falar mais na frente, tá? Mais uma vez aqui falando da elevada liberação do glutamato, substância P. Esses aí são os mais hiperestimulantes da dor, tá? Então, como identificar a dor no CTI? Essa parte aqui, na verdade, a gente não tem nenhuma escala brasileira propriamente dita, mas a gente tem essas escalas internacionais, que essas escalas a gente pode usar elas, e essas duas primeiras aqui são as que foram mais validadas aqui, tá? E temos essas duas que são verbais, e essa outra, a terceira aqui, a não verbal. As outras a gente tem a neonatal, prematuro, tá? E a gente pode lançar mão delas para usar. Eu vou comentar delas, mas é muito, no finalzinho eu vou falar umas coisas. Então, elas a gente pode começar a usar elas. Não está passando, passou, tá? Como identificar a dor? Olha só, não tem tanto mistério, né? Expressão facial, olha os tópicos. Expressão facial, movimento meio superior e conforto. Se o paciente tem conforto ou não, tá bom? Então, olha só. Então, a gente vai graduando com a pontuação. O paciente tá relaxado, tranquilo, ele está com dor? Não precisa. A gente, só de olhar assim, a gente sabe, mas isso aí a gente pode quantificar isso daí para a gente poder tentar agir ou não, tá? Então, essa é a principal, ou essa das mais usadas, tá bom? Todas essas escalas aqui, antes que eu fale, ela tem uma transgressão transcultural, porque elas são feitas em outros estados, em outros países, e quando vem para o Brasil, a dor ela também tem muito isso, né? Como eu falei logo no começo. Então, está tudo envolvido, né? Então, essa aqui é a outra escala, que a gente vê a mesma coisa, tá? Movimentação, expressão facial, a tensão dos músculos, o paciente está brigando ou não está brigando, como é que está a questão dos ventiladores, tá? E a outra, mesma coisa também, só que essa aqui é a não verbal, mas ele fala a mesma coisa, movimentos, face, posição de guarda ou não. Os sinais vitais e a respiração, que a gente vai ter que contar isso daí e contabilizar, tá? Então, gente,
do meu ponto de vista, a escala é importante para a gente saber que existe, a gente pensar em procurar, a gente sabendo que existe, a gente sabe que procura, mas é muita empatia também, né? É você se colocar no lugar e ver, ó, ele tá com dor, basta uma fase de dor e você percebe. É você ter um momento só, não precisa demorar muito tempo na avaliação, é só a empatia momentânea dali e você perceber, poxa, ele trocou de lado, ele não trocou, está movimentando, ele está nessa mesma posição, poxa, faz tempo, plantão passado eu vim, ele estava nessa posição, esse plantão ele também está. Olha, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu traduzo essas escalas em empatia, tá? Isso é uma coisa pessoal minha, é como eu penso, tá? E aí, para a gente começar a tratar essas dores no CTI ou em qualquer outro lugar, inicialmente a gente vai tentar usar a escala da OMS. Isso daqui, fazendo isso aqui, você já está fazendo muita coisa. Agora, não é fazer com medo, né? Não precisa ter medo. A gente tem domínio das medicações, a gente sabe usar as medicações e a gente pode usar elas. Então, vamos usar. Então, quando a gente pensar em dipirona, opioides fracos, opioides fortes, todo mundo usa dipirona, todo mundo usa, mas às vezes tem gente que usa sem otimizar. A gente pode colocar uma dipirona até de 1 grama de 6 em 6 horas, até 2 gramas de 6 em 6 horas. Mas a gente precisa otimizar, às vezes, algumas medicações e fazer associação. Cada degrau dessa escala, a gente vai tendo um degrau somatório, tá? Então, a gente coloca os opioides ou não coloca, e uma coisa agora extremamente importante. Vocês estão vendo que cada degrau a gente encontra os adjuvantes, tá? Esses adjuvantes, eles são extremamente importantes, dependendo do tipo de dor. A pessoa que tem uma dor neuropática, se você fizer apenas morfina ou apenas tramal, não vai ajudar. Ela vai diminuir a dor, porque a maioria das dores, lembra que a gente conversei, são mistas, e querendo ou não, você está diminuindo algum fator naquilo dali, a dor de toda forma complexa que ela é, e você vai estar ajudando ele naquilo. Mas você não vai estar realmente atacando aquela região que precisa, tá bom? Então, aqui a gente vai, essa escala de analgesia é a chave da aula, tá bom? Isso aqui tem que saber, tem que pensar nisso toda vez, tá bom? Então, vamos lá. O tratamento é dor, são 3 tipos de dores, né? Leve, moderada e intensa. Então, de 0 a 10, eu penso assim, são 3, é uma ordem mnemônica minha. De 1 a 3 é leve, 10 menos 3 dá 7, 7 a 10 é grave, o resto é moderado. Isso é só uma regra mnemônica, boba, né? Mas funciona, tá bom? Então, assim, aqui tem as formas como você pode tratar. A dor leve é a principal de pirona. Quem me conhece sabe que eu sou, assim, fã da dipirona, né? A dipirona é uma medicação extremamente boa, tá bom? Só que a gente usa ela, às vezes, de forma equivocada. Gente, eu tô correndo aqui, tá? Vou demorar. O Tramal é outra medicação que também é muito boa, mas a gente tem que começar a pensar em efeitos colaterais, às vezes, dependendo da idade do paciente também, a gente pode ajudar, porque pode dar constipação também, náusea, tudo isso, tá bom? Lembrando aqui que o Tramal oral, em gotas, ele é mais forte do que o venoso, tá? Ele tem uma repercussão melhor, tá bom? Na biodisponibilidade. E a dor forte, a dor intensa, que o principal representante é a morfina. Todo mundo sabe de morfina, mas é incrível como as pessoas têm medo de usar morfina. Sabendo usar e tendo cautela, dá para usar sem problema, tá bom? Então vamos lá, morfina, né? Um opioide forte. Então agora eu vou falar um pouco das medicações propriamente dito, que a gente vai ver e no finalzinho eu vou concluir com vocês. Por que a gente tem que pensar em tudo isso? Tá? Então, assim, a morfina é um opioide, né? Ele usa o receptor Mi, principalmente, que é dentro do sistema nervoso central, inibindo, na verdade, a gente pode usar a palavra modulando, né? Que a gente puxa para baixo, modula para baixo as vias da dor, tá? E alterando, assim, a percepção de dor, tá bom? Então, a gente tem que lembrar muito nisso. Ela lhe tira a dor, mas ela também tira a sua percepção de dor e resposta à dor. Por quê? Ela hiperpolariza e reduz a excitabilidade neuronal, tá bom? Secundariamente, ela ainda reduz a liberação de neurotransmissores, tá? Pela inibição da entrada de canais de cálcio. O tempo de ação dela oral é de 60 minutos. Você pode usar ela oral, intravenoso, pode usar ela epidural e intratecal, tá bom? Se você, isso claro que tem uma graduação, né?
30 miligramas oral significa 10 miligramas venoso. E de venoso para epidural, mais 10 vezes a diferença, ou seja, se você tem 10, você faz 1 miligrama é igual a 10 venoso. E se você faz 0,1, se você faz 1 miligrama intratecal, significa 300 miligramas de morfina via oral, tá bom? Então, qual o problema dela? Teoricamente nenhum. A gente tem que saber que ela pode dar sonolência, principalmente pacientes mais idosos, a gente tem que ter cuidado com isso. Náusea, vômito, tá? Inicialmente, o paciente tem mais dificuldade, às vezes, de aceitar, mas depois ele aceita. Com 5 a 10 dias é o tempo dele adquirir uma certa tolerância em relação à constipação. É uma coisa que anda junto com a morfina, então a gente tem que sempre pedir a hidratação e, às vezes, fazer um laxante, alguma coisa desse tipo para ajudar, tá bom? Esses efeitos de retenção urinária também, isso daí são doses altas, então, assim, eu nem ligo tanto, são doses muito altas, tá bom? E depressão respiratória também. Você não vai ficar com medo de depressão respiratória no paciente que está fazendo 10 ou 20 miligramas de morfina, tá bom? Isso não tem, isso é tranquilo, tá? Existe a dependência física e química também dessa droga, porque às vezes a dependência física é o quê? Não, quando eu tomo eu consigo me mexer mais, fazer mais coisas e tudo, tá bom? Então, a morfina é uma droga que recomendo demais todos a saberem passar e quebrar esse tabu, tá bom? Temos a metadona. A metadona, sou fã da metadona. É uma droga extremamente boa, barata para o nosso país, excelente por causa disso, tá bom? É um opioide muito forte. Ele é 5 vezes a morfina, mais ou menos 5 vezes a morfina, e ele tem uma coisa que é diferente das outras, que é o seguinte: ele atua no receptor MI, que a morfina atua, e no receptor NMDA, que é justamente aquele receptor que a gente viu lá em cima, que ele vai sendo proliferado às vezes aqui, tá bom? Então, a gente está vendo aqui esses receptores, eles vão aumentando, tá? E aí, a metadona, ela atua tanto nos receptores como no NMDA. Ou seja, se você tem uma dor neuropática, do tipo queimação, tipo choque, alguma coisa desse tipo, está fazendo morfina, é para fazer o contrário. Você usa a metadona e a morfina de resgate. Combinado? A metadona tem alguns critérios, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção nela. Primeiro, a meia-vida dela é longa, ela é lipossolúvel, então ela tem um depósito, e ela tem os picos que ela tem, que é em terceiro e sétimo dia, principalmente, tá bom? Ela atua no sistema nervoso central também, e diminui a recaptação de norepinefrina e serotonina, tá bom? Os efeitos colaterais é constipação, sedação, náusea, vômito, cefaleia, insônia e, às vezes, um pesadelo, tá bom? Gente, metadona, o segredo da metadona é não começar 10 miligramas de 8 em 8 horas, tá bom? Metadona você começa tateando, você começa 2,5 de noite, 2,5 de manhã e vai devagar. Por quê? Quando essa medicação ela dá náusea, dá vômito, são vômitos incoercíveis, entendeu? O paciente nunca mais vai querer, então você vai estar queimando essa medicação, tá bom? O segredo dela é esse, vai com calma. O fentanil é uma droga que é muito usada, principalmente bloco cirúrgico, CTI, em ambiente de CTI. Por quê? Ele é muito forte, 10 vezes, 100 vezes mais que a morfina, de 80 a 100 vezes mais que a morfina, receptor MI também. Ele é opioide, né? Então, ele age no cérebro e na medula espinal, tá bom? Nos mesmos, praticamente mesmos receptores, é só uma morfina mais potente, digamos assim, tá bom? Grosseiramente falando, para também não estar. Só que aí esse daí a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente tem que titular ele mais ainda, usar ele bem diluído, e porque ele pode causar rigidez muscular, às vezes na própria indução anestésica e tudo isso, tá bom? Lembrar disso daí. Os anti-inflamatórios é importante, né? Os esteroides, agora a gente está falando deles, né? Então, assim, ele interfere na prostaglandinas também, fosfolipase A2, e a expressão da COX também ele vai diminuir. São muito bons, são excelentes, assim, quando você vê fazer uma dexametasona num paciente, nossa, é bom, tá? Dá uma sensação de
Depois também dá uma sensação de você comer, uma hiperglicemia, uma vontade de comer em relação a isso. Ele atua também no hipotálamo, principalmente, às vezes, alterando, modulando o limiar de temperatura do corpo, também os que têm penetração, tá? Na barreira hematocefálica. Só que a gente tem que lembrar que ele pode causar supressão de adrenal, tem que lembrar disso, ou seja, o corticoide é muito bom. Em contrapartida, ele traz isso junto com ele. Supressão de adrenal, hiperglicemia, osteoporose, úlcera, retenção de líquido, tá? Você aumenta a suscetibilidade à infecção e é muito ruim para cicatriz, tá bom? Então, quando você opera um paciente e faz doses altas, às vezes não tem o que discutir, tem que fazer mesmo corticoide por algum outro motivo. Mas você fazer um corticoide num paciente recém-operado por causa disso, tem que se pesar um pouco e se pensar, vale a pena ou não. Tudo é custo-benefício, tá? Então, agora a gente tem os inflamatórios não esteroidais, que são que a gente usa no dia a dia de forma meio que, meio, de qualquer forma, né? A gente usa de forma meio vulgar, assim, parece que não é nada. Ah, toma isso, toma um diclofenaco, toma um nimesulida e tudo, mas eles também têm alterações importantes, né? Eles diminuem prostaglandinas, eles são bons para isso, eles alteram a temperatura também, resolve logo quando você tem uma inflamação, uma coisa desse tipo, mas eles também tem outros problemas, somente via oral, tá bom? Via oral e via venosa também, que são problemas em relação ao trato gastrointestinal, tá bom? Dor abdominal, que eles podem dar diarreia, dispepsia, úlcera, até hemorragias de perfuração. Hemorragias de perfurações, assim, é quando você passa ele a perder de vista, né? Então, assim, quer passar? Passa 5 dias, 3 dias, 5 dias, não vai ter tanto problema. 7 dias também não tem tanto problema, tá? Mas você usar ele como uma dipirona, que você pode fazer 1 mês, 2, 3, ou então o resto da vida, não dá para usar ele, tá bom? A dipirona é uma excelente droga, tá bom? E a gente vê aqui que ela diminui, ela faz uma modulação direta nas terminações nervosas, das fibras C. Ou seja, você está tomando a medicação e ela está agindo exatamente naquela região mais periférica possível, tá bom? Ela bloqueia o canal de cálcio. E uma coisa muito interessante, que esse mesmo trabalho que foi iniciado em 2013, foi feito já nessa época. Isso é uma coisa que pouca gente sabe também, que a dipirona, ela age também sobre o CB1, que são o sistema endocarbinoide, né? Que está agora em fama, a gente tá de usar esses carbinoides, tá? Mas a dipirona, ela tem um discreto efeito sobre isso daí também. E isso daí, por isso que é uma medicação que, quando o paciente tem dor crônica, tem que estar sempre associado em dose otimizada. Dor crônica ou dor até pós-operatória, dor qualquer desse tipo, tá bom? O tempo de ação dela oral é 30 minutos, tá bom? E a metabolização dela é urinária. Isso aí a gente tem que saber, tá? Ela atua de maneira perifericamente, ela inibe as ciclooxigenases, tem um efeito antipirético importante também, e uma coisa de efeito colateral é a mielodisplasia. Isso é extremamente raro, mas é importante falar a critério de você saber, né, para você não achar que uma dipirona é 100% inócua, né? Então, ela pode dar problemas também, tá bom? Pode dar reações anafiláticas também, tudo isso. A amitriptilina. Bem, essa amitriptilina é interessante para paciente que tem dor crônica, do câncer, tudo isso. É uma das melhores medicações, do meu ponto de vista, tá? Pelo preço dela, tá? E pelo acesso. Então, assim, elas são excelentes, são depressivos, ela atua, às vezes, até no sono também, porque o sono também faz parte da dor, do conforto do paciente, o paciente fica menos ágil em receptores de serotonina, tá bom? Receptores alfa-adrenérgicos também, e tem uma duração de 2 a 12 horas após você toma, mas isso daí tem que ser mais acumulativo, e não é fazendo 25 miligramas que você vai conseguir isso daí, não. Para dor, a amitriptilina, você pode usar até 150 miligramas por dia. Poxa, é muito alto. É, mas você nunca vai começar com 150, você vai começar 12,5 e vai tateando, vai chegando no valor. A maioria dos pacientes com 50 miligramas, com dor crônica, coisa desse tipo, melhoram satisfatoriamente, muito, tá bom? Então, ela atua no sistema nervoso central, ela é uma droga muito boa para dor, só que ela tem os efeitos colaterais dela, que leva a gente a ficar muito pensativo, tá bom?
mas a gente tem que saber usar, saber quais são os efeitos colaterais, e com isso a gente fazer nosso arcabouço para a gente ver quais são as medicações que a gente vai lançar para determinado paciente ou não, tá bom? Então, por exemplo, efeitos colaterais dela, boca seca, a gente tem que pedir para o paciente hidratar mais, tá bom? Ganho de peso. Poxa, ganho de peso é bom ou é ruim? Depende. Ganho de peso, se for para um paciente que tem dor e o paciente é obeso, não é legal. Mas só 30% desse reage com ganho de peso, tá? Que usando triptilina. Então, mas se for um paciente com câncer, caquético, que está piorando, que ele precisa se alimentar mais, esse ganho de peso, em vez de um efeito colateral, passa a ser um efeito positivo, tá bom? A gente pode ter problemas urinários, sonolência, isso é importante, tá bom? Principalmente idoso. Se quer usar, sabe que está usando. Então, você vai ter sonolência, vai ter tudo isso para a gente pensar em questão de queda para o paciente. O paciente idoso, ele não pode cair de forma alguma, tá? Então, a partir de pacientes com doenças cardíacas graves também, a gente pensar em pedir um eletrozinho antes. Combinado? Eu gosto muito dessa medicação. E a clorpromazina é uma outra excelente medicação. Praticamente agora eu falei, praticamente dos adjuvantes, tá bom? Esses dois adjuvantes aqui, sabendo mexer bem com eles, você consegue ajudar muita gente, tá bom? Clorpromazina é um antipsicótico, todo mundo pode dizer assim, nossa, clorpromazina, um antipsicótico para dor, funciona bem, tá? Claro que não é a droga de primeira escolha, não é uma droga a primeira escolha, é um adjuvante, que aí depende da sua dor que você está tendo, tá bom? Isso vai definir se é uma dor neuropática ou não. Então, o tempo de ação dele é relativamente 12 horas, é alto, né? Então, o tempo quando você vai começar a fazer, para ele começar a fazer efeito, então, é de 10 a 12, de 10 a 16, de 10 a 12 horas, tá? Para ele começar. Ele tem um bloqueio adrenérgico importante e ele modula muito o sistema límbico, tá bom? E isso tudo, a gente tem, não, o sistema límbico, o que é que tem a ver? Tem a ver exatamente no conceito de dor. A gente tem que pensar no conceito de dor, tá bom? Ele não só atua nos receptores de serotonina, como eles também têm uma ação intermédica e eles atuam também em outras regiões. E essa região é aquilo que eu falei, da dor. A dor é uma percepção geral. Então, quando você tem essa percepção, você consegue lançar mão dessas outras medicações e tentar ajudar o paciente da melhor forma, tá bom? Ele tem uma ação também estabilizadora do sistema nervoso central, tá bom? E ele tem um problema de ganho de peso. Às vezes você tem que iniciar bem pouquinho dele, inicialmente, mas não preocupa muito não, que isso vai te ajudar bastante, ajudar seu paciente bastante também, tá bom? Então, tudo isso que eu falei, a gente agora vai pensar em numa dor crônica, numa dor de difícil controle, tá bom? Então, se a gente poder ler aqui, a gente está vendo os opioides, e aí a gente vê duas setas, que a gente está apontando para a medula e para o cérebro. Essas medicações estão atuando nessas regiões de modulação da dor, tá bom? A duloxetina está atuando, que eu nem cheguei a falar, também está atuando nessas mesmas regiões, tá bom? Se você olhar direitinho, grosseiramente falando. E aí a gente vai para a capsaicina, é uma medicação que a gente não tem tanto aqui, mas ela ajuda também. Mas, por exemplo, os anestésicos locais, bloqueios de pirona, tudo, a gente vê ela principalmente aqui nessa região, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu passando o mouse aqui, região periférica, no pé do paciente, tá bom? A gabapentina, que a gente vê a gabapentina, pregabalina, o agonista alfa-2, tá bom? Ele está modulando aonde? Apenas a medula, tá? E aí a gente vai entrar, às vezes, também com os anticonvulsivantes aqui, carbamazepina, lamotrigina, que também eles atuam nisso daí, e eles começam a bloquear a transmissão nervosa, nisso daí, e agora a gente vê a amitriptilina, gente. A amitriptilina, tá bom? Ela vai atuar a nível central, se vocês conseguirem ver, a nível medular e a nível periférico, tá bom? Então, a amitriptilina hoje é o melhor NNT para dor crônica, tá? E dor neuropática. Porém, tem que ter cuidado para o uso, porque ela engorda, porque o paciente fica muito sonolento, o paciente pode ter queda, o paciente tem que ter, então tem que pensar muito nisso, tá bom? Acho que é isso, gente. Desculpa, é muito longo, é muito denso. Espero ter esclarecido para vocês esse tema que é um pouco